Então, nosso primeiro tema é super polêmico, supervisões e mentorias. E aí, gente, quem já foi indagado sobre isso? E esses supervisores, onde eles moram, o que eles comem, que bate-caverna eles saem? E as mentorias, o que são? Qual a diferença da supervisão para a mentoria? É necessário? Então, pensando nisso, eu fui pesquisar, né? E não achei isso em lugar nenhum. Não tem Instagram, tem muita pouca coisa falando de artigo científico. As pessoas têm muita dificuldade de bancar sobre supervisões e mentorias. Então, vim aqui contar um pouquinho para vocês sobre isso. Esse tema eu resolvi trazer para vocês em forma de perguntas e respostas. Essas perguntas, elas vieram ao longo da minha carreira, tanto com as famílias quanto com os profissionais. Então, vamos lá. A primeira pergunta. O que é supervisão e o que é mentoria nessa prática clínica? Então, supervisão, o supervisor é quem garante a direção técnica. E a mentoria é o que desenvolve o profissional. Os dois juntos garantem uma excelência da intervenção da sua criança, ou de um profissional, ou até de um adulto. Porque alguns métodos, como Denver, SDM Denver e a ABA, necessitam de uma supervisão. Ou outros métodos, até mesmo o profissional de forma individual, um fonoaudiólogo, como no caso eu sou fonoaudióloga, precisa de supervisão. É necessário, né? Porque só um protocolo, só uma metodologia, só uma intervenção, sem um olhar, sem uma padronização, sem uma verificação, sem uma orientação, fica vazio. Fica sem uma fidelidade de implementação. Então, o outro, quando ele está de fora, ele consegue ver muito melhor do que quem está dentro da intervenção. Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando a gente tem um problema muito difícil na nossa vida, quando tem outra pessoa que ela vê esse problema de fora, ela consegue opinar e ver coisas que a gente dentro daquele problema não consegue nem enxergar. Fala, meu Deus, não é possível que eu não pensei nisso naquele dia? Como que eu não consegui enxergar aquilo? E esse é o papel do supervisor. Ele enxerga o seu caso de fora. Ele consegue ver de uma forma global. E a partir daí, ele vai desenvolvendo, junto com o profissional, a família, a supervisão. E isso é importante para profissionais somente os iniciantes, os recém-formados? Não, gente, não. Quem dera. Eu faço supervisão até hoje, eu tenho 2 supervisores, na verdade 3, um para cada área de desenvolvimento, um para o desenvolvimento global, eu tenho um supervisor que é um terapeuta ocupacional. É importante, a gente precisa sempre crescer, né? Eu preciso ter o olhar do outro. Então, não é só para recém-formado. Se a gente não tiver uma supervisão, se a gente não tiver quem possa mostrar os nossos acertos, as nossas dificuldades, as nossas melhorias, fica muito difícil caminhar sozinho. Então, é muito importante a supervisão para não só os recém-formados. Como a supervisão impacta a evolução da criança? Ah, isso é legal. Isso é muito legal, essa pergunta é muito boa, porque é a maior pergunta que tem dentro da clínica. O pai e a mãe sempre chegam, o cuidador. Por que eu preciso fazer isso? Por que eu preciso pagar a supervisão se eu já estou pagando o profissional? É outro gasto, né? Outra pessoa que eu tenho que gastar. Então vamos lá, gente, isso é importantíssimo. Supervisão, ele ajusta, desacelera, acelera, garante a implementação do protocolo, da metodologia. Ele faz os ajustes necessários. Ele é a ponte entre o terapeuta, a escola, a família e o médico. É ele que rege a orquestra. É como se ele fosse o regente realmente de uma orquestra. E ele organiza a vida terapêutica da criança. E essas supervisões e mentorias, elas são só para os profissionais, só para as famílias ou para clínicas e instituições? Gente, é para todo mundo. Clínica, instituição, família, educador, escola.
todo mundo que precisa de uma orientação, né? Então, as clínicas supervisionadas, os locais supervisionados, eles entregam muito mais. Eles entregam serviços de qualidade, ou eles estão, pelo menos, buscando mais qualidade. Isso já é uma certeza que a gente tem, né? Eles mostram mais ética, normalmente possuem resultados mensuráveis. Então, sim, é importante e fortalece a relação entre o terapeuta, a criança e o aplicador da técnica. Orientação, supervisão, mentoria, como eu falo muitas vezes, não é custo, é estratégia. Ela acelera o desenvolvimento infantil.